Boa noite aos irmãos. Quem está feliz com Jesus? Abra sua Bíblia comigo, Neemias capítulo 9. Você que está em casa, seja abençoado também, que a graça de Deus seja sobre a sua vida. O Senhor vai falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Neemias capítulo 9. Eu estou na revista atualizada, RCA, eu acho, corrigida atualizada. Ao meio da revista atualizada. Esta mesmo. Amém? Neemias capítulo 9, quem encontrou, diga amém. Você veio cultuar Jesus? Diz assim a palavra do Senhor. Neemias capítulo 9, versículo 1 ao 6. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se do seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e a outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Verso 4. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Querani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor. Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és Senhor, tu fizestes o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Pai, obrigado pela tua palavra. Fale conosco nessa noite, edifica o nosso coração, fortalece a nossa fé, transforma a nossa vida, nos consola, nos exorta, nos avive consoante a tua palavra. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Chegamos no capítulo 9 do livro de Neemias. Todos nós que estamos ouvindo essas ministrações, a exposição desse livro tão maravilhoso, podemos aprender, irmãos, que o livro de Neemias marca a reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas não somente marca a reconstrução dos muros, porque quando se fala em Neemias, a primeira coisa que vem na nossa mente são os muros de Jerusalém, que estavam quebrados, caídos, as portas queimadas, e Neemias é levantado por Deus para trazer de volta a reconstrução dos muros. Então a gente vem aprendendo durante esses dias que Neemias foi usado como um grande líder para reconstruir a cidade, reconstruir as portas da cidade, trazer de volta a bênção de Deus sobre a cidade de Jerusalém, que estava um caos, que estava vivendo em vergonha, que estava vivendo em total desprezo. Diante da palavra, nós podemos aprender que Neemias não foi somente usado para trazer uma
reorganização física, ou seja, ele não foi só usado para reconstruir os muros, mas também Neemias é levantado para trazer uma restauração espiritual sobre a terra de Israel. O povo havia sido levado cativo para a Babilônia. Eles ficaram em média 70 anos longe da cidade. Neemias volta para a cidade, reconstrói a cidade, e o povo regressa para a cidade. Quando o povo regressa para a cidade de Jerusalém, marca-se então um tempo onde Deus restaura a sua presença, a sua palavra, a presença de Deus no meio do povo de Israel. Então já podemos ver aqui que Neemias não somente reconstruiu os muros, ele não foi somente usado para trazer uma ordem física ao espaço geográfico da cidade de Jerusalém. Não. Jerusalém estava caída sim, estava em desprezo sim, vivendo dias de caos sim, mas também porque o povo havia abandonado o Senhor. E Neemias é levantado para trazer de volta a espiritualidade para o povo de Israel. Neemias é levantado para trazer de volta aquilo que o povo havia perdido, que era a palavra de Deus, que era a presença de Deus, que era o favor de Deus, que era a unção de Deus sobre eles. Por quê? O povo perde porque abandonou o Senhor. O povo perde porque deixou o Senhor de lado. Se nós olharmos o livro de Juízes, dentro da palavra de Deus, você vai ver como uma roda gigante. O povo estava em opressão, clamava a Deus. Deus enviava um juiz, julgava o povo, tirava eles das mãos dos seus inimigos, e o povo folgava. Quando o povo folgava, eles esqueciam novamente de Deus. O que Deus permitia acontecer? Deixar de novo os opressores vir subjugar o povo. Israel foi tirado das mãos dos inimigos. Israel agora não está mais num caos. A cidade agora não está assolada, porque Neemias é levantado. Mas semana passada nós ministramos sobre o que produz a palavra de Deus: um avivamento. Quando Esdras lê a lei diante de todo o povo, e eu ministrei sobre isso na semana passada, dizendo que Esdras lê a lei de 6 da manhã até o meio-dia, e ninguém arredou o pé, e todo mundo ficou concentrado, como vocês estão aqui, concentrados na palavra. É maravilhoso, porque o povo de Israel estava sedento pela lei, sedento pela palavra, sedento por restauração por intermédio da palavra. E o povo, quando ouve a palavra de Deus lida por Esdras e explicada pelos levitas, a Bíblia diz que esse povo chora diante de Deus, e eles são usados para dizer assim para o povo: não precisa chorar, não é dia de pranto, é dia de se alegrar, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10. E ali eles se alegram em Deus. Logo depois vem a festa dos tabernáculos. Todos os dias da festa dos tabernáculos, 7 dias, a lei do Senhor ela era lida diante do povo de Israel. Diante desse capítulo 9 de Neemias, inicia-se então um tempo de arrependimento e confissão dos pecados do povo. Repare, o povo agora, eles vão para a rua mais uma vez. No capítulo 8, eles vão para a rua, ouvem a palavra durante 6 horas consecutivas. Ouvem a palavra e eles choram, se quebrantam. Ou seja, ao ouvir a palavra gerou emoção naquele povo, produziu naquele povo alegria. E é isso que acontece conosco muitas das vezes. Chegamos num culto público, onde a palavra de Deus é ministrada, aquela alegria invade nosso ser, e a gente fica pensando: eu preciso orar mais. A gente fica pensando: eu preciso ser mais crente. Quando a gente está ouvindo a palavra, você fica aí meditando no seu coração: como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso levar mais a mensagem de Deus para o meu cotidiano, para a minha vida? Porque isso produz a palavra de Deus. Mas isso não é suficiente. Porque eu disse aqui semana passada e vou repetir: existem muitos cristãos que são como bola de aniversário, enchem no dia, daí 2 dias eles já estão murchos novamente. Por isso que nós dependemos única e exclusivamente
da palavra de Deus em nossa alma. Mas precisamos também seguir o conselho de Tiago no capítulo 1, versículo 22. Não quero que sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra. É esse o desejo de Deus para nós. Agora, quando o povo se encontra no capítulo 9, mais uma vez eles vão para a rua. Vocês conseguem colocar aí pela a tradução NVT? Vê se tem ela aí. E eu vou ministrar sobre ela. Se não tiver, não tem problema não. Mais uma vez, o povo vai para a rua. E eles se ajuntam no dia 24 deste mês. Se ajuntaram os filhos de Israel com jejum. Olha só que interessante essa tradução. No dia 31 de outubro, o povo de Israel se reuniu novamente. Dessa vez, jejuaram, vestiram-se de pano de saco e jogaram terra sobre a sua cabeça. Entenda, irmãos, o capítulo 8 é lida a lei. A lei volta para o coração do povo. O povo novamente agora, depois de tantos anos, ouve novamente a palavra de Deus. E aquilo ali produziu muita alegria no povo. E durante 7 dias da festa, a lei também foi lida para o povo. Agora eles vão para a cidade, para a rua, e eles vão vestidos de pano de saco. Eles vão jejuar, e eles vão jogar terra sobre a cabeça. Primeira coisa aqui dos filhos de Israel é que eles estão se humilhando diante de Deus. Olha o que a palavra de Deus produziu no coração desse povo: humilhação. Eles vão para as ruas e eles não queriam estar bem vestidos, porque eles estão vestidos de pano de saco. E quem se veste de pano de saco sabe muito bem que ele quer se humilhar. Quem se veste de pano de saco, ele quer se render. Quem se veste de pano de saco não quer mostrar aparência. Quem se veste de pano de saco não está interessado em mostrar qual a marca da roupa que está usando. Quem se veste de pano de saco não está querendo mostrar qual a sandália que está usando, ou o sapato que está usando, se é ou não é de marca. Porque quem se veste de pano de saco, ele tem só um pensamento: se humilhar diante de Deus. E o pano de saco aqui mostra que o coração deles estava se humilhando diante do Senhor. E por que então que eles estão se humilhando diante de Deus? Por que então eles estão jejuando diante de Deus? Por que então que eles estão jogando terra sobre a sua cabeça? A palavra de Deus foi lida, a palavra de Deus foi pregada, a palavra de Deus foi ministrada, e eles agora vão se humilhar diante de Deus. Porque, irmãos, se você ouve um sermão da palavra de Deus que não gera em você a sensação de humildade, de humilhação, infelizmente essa palavra não está produzindo nada na sua vida. Porque toda palavra que nós ouvimos, todo sermão que nós ouvimos, toda pregação que nós ouvimos, precisa produzir em nós humilhação diante de Deus. Pastor, mas o que esse povo está se humilhando? Por que eles estão se humilhando? Porque eles estão agora reconhecendo que Israel sem Deus não é nada. Quer viver um avivamento de Deus no seu coração? Primeiro ponto é reconhecer que você não é nada sem Deus, que você é pobre, que você é cego, que você é vulnerável, que você é frágil, que você é como uma folha seca lançada no chão, que vai para onde o vento levar. Nós somos essas criaturas, como vermezinhos de Jacó. Eles agora estão indo diante de Deus e reconhecendo que eles não são nada sem Deus. Nós precisamos, como igreja, reconhecer isso. Nós temos a urgência de reconhecer que não somos nada sem Deus, que precisamos de Deus, que se não fosse Deus nós não estaríamos aqui, que a mão do Senhor precisa estar sobre nós. Quer começar a viver um avivamento?
comece se humilhando diante do Senhor. Israel está indo diante de Deus porque eles conhecem muito bem 2 Crônicas 7,14, que diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, se arrepender, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eles estão indo se humilhar porque eles reconhecem que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Eles estão indo se humilhar diante de Deus. Não era só para mostrar na cidade que eles estavam agora lamentando por um tempo que eles estavam vivendo, não. Eles estão indo se humilhar porque eles reconheceram as suas misérias, eles reconheceram as suas falhas. Sabe por que Israel está indo diante de Deus? Se humilhar na praça pública? Vou falar. Porque Israel não confia no seu dinheiro. Sabe o que está precisando para você se humilhar? Parar de confiar na força do seu dinheiro. Israel agora não confia mais na força do seu braço. Israel agora não confia na sua saúde. Israel agora não confia no seu poderio bélico. Israel agora não confia mais na sua sabedoria, na sua capacidade. Eles estão indo diante de Deus porque estão reconhecendo que se não for o Senhor sobre a vida deles, eles não chegariam a lugar nenhum. Ei, quer viver o que Deus tem para a sua vida? Quer viver o que Deus tem para a sua vida? Quer viver o que Deus tem para a sua vida? O caminho é descer. O caminho é se humilhar. O caminho é baixar esse nariz em pé. O caminho é parar de confiar na força do seu braço. Dinheiro acaba, poder acaba, fama acaba, mas o que não acaba é a presença, é a palavra. Então pare de confiar na sua força, pare de confiar naquilo que você tem, naquilo que você sabe, porque se você quer viver um avivamento, desça, se humilhe, se prostre, se renda. Vai mais fundo em Deus, porque Deus aviva, e Deus levanta, e Deus exalta aquele que se humilha diante dEle. Não é os humilhados serão exaltados, gente. Não é isso. Às vezes as pessoas pegam no nosso pé e a gente usa esses versículos fora do contexto. Os humilhados serão exaltados. Não é isso. É aquele que se humilha será exaltado. Quer a exaltação de Deus na sua vida? Vai para o pó, vai colocar a cara no pó, vai reconhecer os seus pecados, vai confessá-los diante de Deus. Aí Deus virá sobre a sua vida. Israel agora entende. Salmo 20, verso 7. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Tem alguém aqui que confia no Senhor? Tem alguém aqui que quer colocar a sua confiança em Deus? Se você quer viver o que Deus tem para a sua vida, comece por baixo. Eu nunca vi Deus usar o arrogante, o prepotente, o soberbo. Muito pelo contrário, é esse tipo de gente, como Nabucodonosor, dentro da palavra de Deus, que achava que era o cara, e falou assim: ah é? Você não se curva não? Vou te mandar para o pasto. Se você está achando que você não vai se encurvar, Deus te encurva. Um homem que endurece a cerviz, diz a Bíblia, sabe o que é a cerviz? É isso aqui, ó, aquele que não se dobra. O homem que endurece a cerviz, que muitas vezes é repreendido, a Bíblia diz que ele será quebrantado sem que haja cura. Nabucodonosor falou no seu coração: eu sou o poderoso, eu não me encurvo. Aí Deus olhou do céu e falou assim: ah é? Sua morada será com os animais, vai pastar. Quer pegar uma senha agora? Fala sim ou não? Vou dar uma senha. Eu acho isso maravilhoso.
Deus pega Nabucodonosor, João Pedro, e leva ele para o pasto, porque ele não se encurvava. Agora Deus pega Davi, lá no pasto, humilde, quebrantado, e fala assim: você está no pasto, eu vou te levar no trono. Você sabe o que Deus está falando para mim e para você aqui? Nabucodonosor não se encurvava. Deus falou assim: vai para o pasto. Davi está lá no pasto dizendo para Deus assim: Deus, eu preciso de ti, eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti, eu preciso de ti. Aí Deus pega Davi e fala assim: eu vou te levar para o trono. Se você quer viver o que Deus tem para a sua vida, comece se humilhando, se rendendo, se prostrando. E Deus vai levantar, e Deus vai levantar, e Deus vai levantar. Não é na força do seu poder, não é na sua sabedoria, porque Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Deus pega os que não são para confundir os que são. Para o que, pastor? Para que nenhuma carne se glorie diante dele. Você pode adorar o Senhor, você pode render graças ao Senhor. Você pode bem dizer: eu sinto a presença de Deus aqui. Deus está falando com alguém aqui. Se você quer viver o que Deus tem para a sua vida, se proste. Fala com o irmão que está do seu lado: se proste, se prostra, se renda, se humilhe. Vai para o chão, irmão. Vai para a oração. Coloque esse nariz em pé no pó. Você vai aprender a tratar os outros com humildade. Você vai aprender a respeitar a liderança. Você vai bater continência para as pessoas. Você vai entender o propósito de Deus. Se humilhe, e Deus vai te usar. E eles vão para a rua confessar os seus pecados. Mas antes de confessar os pecados, eles estão se humilhando. Se você vê alguém em jejum, percebe que o jejum não é para mudar Deus, é para se humilhar e adaptar a vida do cristão àquilo que Deus tem para a sua vida. Você já viu aquelas pessoas que têm um currículo tão lindo? Eu tenho um currículo. Eu tenho um currículo, ó, pode pegar meu currículo assim, assim, assim. O que você faz da vida? Sou empregado. Sabe o que ele precisa? Só uma coisa: reconhecer que ele não é nada. Porque tem gente que nem currículo tem e é patrão. Você sabe o que é isso, irmão? Aprender a vir de baixo. Começar pequeno. Você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E você sabe o que é maravilhoso? Você já viu aquele funcionário que um dia tornou patrão? Ele é humilde com todo mundo, sabe por quê? Porque ele sabe o que é ser entregador. Ele sabe o que é ser um balconista. Ele sabe o que é ser um caixa. Ele sabe todas as coisas, porque ele já veio de lá. Não esquece não, irmão. Aí o texto vai dizer que eles vão para a rua se humilhar diante de Deus. Agora olha o verso 2. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos. Não, eu vou ler na televisão. Os que eram de descendência israelita se separaram de todos os estrangeiros. Ou seja, agora eles vão para a rua e se separam. Ou seja, o povo de Israel fica separado do povo que não era de Israel. Está dando para entender? Aí diz: levantaram-se e confessaram seus pecados e maldade dos seus antepassados. Outra coisa que é produzido pela palavra de Deus em nós: arrependimento. Primeiro eles se humilham, agora eles começam a se arrepender. E eu acho interessante, irmãos, porque eles vão confessar diante de Deus os seus pecados. E não só os seus pecados, mas dos seus antepassados. Porque eles entendiam que os pais deles haviam abandonado Deus. Isso é que precisa ser gerado no meu e no seu coração ao ouvirmos a palavra de Deus. O que, pastor? Arrependimento. Eles vão confessar as suas mazelas. Eles vão confessar diante de Deus as suas arrogâncias. Eles vão confessar diante de Deus os seus achismos. Eles vão confessar diante de Deus que eles deixaram de amar o Senhor. Eles não vão dar desculpa por aquele momento que eles estão vivendo. Eles não vão achar um culpado. Irmãos, sabe o que eu acho maravilhoso? Isso aqui é outra senha para o seu coração. Em momento nenhum você vê o filho de Israel botando culpa no diabo. Tem gente que está vivendo uma miséria, um fracasso. Aí fala assim: o diabo levantou contra a minha vida.
O único que pode falar isso é Jó. Foi uma obra maligna mesmo. Você vai ver dentro do texto, tudo aquilo que eles dizeram, eles estão falando assim: nós estamos vivendo isso por causa de nós mesmos, porque nós abandonamos o Senhor. Eles estão indo agora confessar os seus pecados, porque eles amaram mais o mundo do que a Deus. Eles estão indo diante de Deus confessar os seus pecados, porque eles têm mais prazer nas coisas dessa vida que em Deus. Eles têm mais prazer nas coisas dessa terra do que no Senhor. Eles confessam os seus pecados porque Deus era o segundo plano para eles. Eu preciso falar. Fica triste não. Fere, mas depois vem o bálsamo e cura. Enquanto você não se humilhar diante de Deus, primeiro ponto, e confessar os seus pecados diante de Deus, não tem cura para a sua vida. Pecado tem nome. Você já experimentou dobrar o seu joelho diante de Deus e falar: Deus, eu não te amo. Eu não estou conseguindo te amar mais do que o WhatsApp. Eu não estou conseguindo te amar mais do que o Instagram. Você já experimentou dobrar o seu joelho e falar assim: Deus, eu não estou conseguindo te amar mais do que o meu trabalho. Eu não estou conseguindo te amar mais do que as coisas dessa vida, mais do que meu filho, mais do que minha filha, mais do que o dinheiro que eu tenho. E às vezes eu me pego me sentindo o mais inútil de todos os homens, falando com Deus. Quando nós reconhecemos que nós não amamos o Senhor, que nós somos ansiosos pelas coisas dessa terra, desejamos demais as coisas dessa vida. Você tem prazer no trabalho, que bênção. Você tem prazer no seu dinheiro e usufruir dele, que bênção. Você tem prazer nas redes sociais e é muito bom, que bênção. Mas nada disso pode substituir a presença de Deus na minha vida e na sua vida. Eles vão diante de Deus e eles vão confessar: Deus, nós não amamos o Senhor. Você tem coragem de falar isso para Deus? Deus, eu não te amo. Eu me sinto o mais miserável de todos os homens. É o que Paulo vai dizer. Por isso eu esmurro meu corpo, para que, tendo pregado a muitos, eu mesmo não venha a ser reprovado. Sabe, irmãos, quando eu olho para essa questão de pecado, eu não vejo esses pecados grandes que a gente usa, mas coisa do nosso cotidiano que tem nos tirado de estar com Ele. Onde está o teu prazer? Eu olhei hoje pela manhã na igreja, inauguração do quartinho de oração, e eu pensei assim: meu Deus, como eu queria que todos estivessem aqui. Como eu queria que todos estivessem aqui, celebrando esse momento como igreja, celebrando essa vitória, que Deus está preparando um lugar para nós. Estamos diante de Deus, mas não, isso aqui na minha vida é mais importante. Não, mas eu estar neste lugar é mais importante. Mas eu estar nesse outro lugar é mais importante. Se todos os outros lugares são mais importantes do que Deus, você precisa confessar isso. Se na hora que está rolando a minha célula, eu estou lá em casa e eu vou falar: deixa eu ver qual série que eu vou assistir agora, e eu vou ficar aqui. Se na hora que está rolando a oração das mulheres na segunda-feira, eu não estou fazendo nada, e eu penso: eu vou ficar de boa. Irmão, não estou batendo aqui que você não tem que descansar, você tem que descansar, amém? Amém ou não amém? Está me entendendo? Mas aonde está o teu coração, que é o negócio?
Eu tive uma experiência esses dias, eu conversei isso com a Natália, foi muito interessante. Porque teve um feriado municipal. Vocês lembram do feriado municipal? E a gente mandou lá no grupo das células. E eu falei assim, gente, quem quiser liberar células, pode liberar. E os irmãos, não, vão liberar células. E eu pensei assim, eu vou liberar a célula para fazer o quê? Nada. Não estou criticando quem cancelou a célula, tá? É uma experiência minha. Eu vou parar de ter célula para não fazer nada? Qual o motivo? Nós tivemos uma célula tão abençoada, irmãos. Mandei lá no grupo, irmão, se tiver célula, vocês vão? Aí um mandou, eu vou. Aí o outro falou, eu vou. Aí foi. Foi uns 12 a 15 lá, no dia. Nós tivemos uma célula tão abençoada que eu fiquei pensando, eu vou cancelar a célula para ficar à toa? Vai para a praça tomar sorvete? Irmãos, eu não estou batendo na tecla aqui que você não pode tomar sorvete, amém? Mas pensa, a gente está amando mais as coisas desse mundo do que as coisas de Deus. A gente está amando mais as coisas dessa terra do que as coisas de Deus. Esses pecados precisam ser confessados. E sabe o que é isso? Vem pensamento na sua vida que você não confessa. Passa vaidade no seu coração que você não confessa. Soberba, nariz em pé do seu coração que você não confessa. O seu eu que você não confessa. O não abaixar que você não confessa. Coisas que estão entranhadas dentro da sua alma aí, que você não coloca para fora. Infelizmente, quem não confessa não alcança a misericórdia, diz a palavra. Agora, por que eles estão arrependendo? Porque eles sabem que a base de ter paz com Deus é arrependimento. Você vai ver a mensagem dos evangelhos. Mateus 3:2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus dizendo, João Batista dizendo, na verdade, arrependei-vos. João Batista declarando, Mateus 3:8, mostre frutos dignos de arrependimento. O que é só não falar assim, eu estou arrependido, não, mostrar que você se arrependeu, como Zaqueu, que deu aos pobres todos os bens que ele tinha defraudado. Isso é fruto digno de arrependimento. Atos capítulo 17, versículo 30. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas notifica a todos que se arrependam. Lucas 15:10. A alegria no céu quando um pecador se arrepende. Pedro pregando seu primeiro sermão, Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. 1 João 2, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lucas 5, 31 e 32. Os sãos não precisam de médico, mas os doentes sim. E eu vim chamar os doentes para o arrependimento, diz o Senhor. Atos 3:19. Arrependam-se e volte-se para Deus, para que sejam cancelados os seus pecados. O que é isso, pastor? Arrependimento. Não tem vida com Deus se nós não arrependermos. O povo de Israel agora, ele não só se humilha como um ato físico diante de Deus, mas agora eles estão mostrando dentro do seu coração que estão se humilhando e confessando os seus pecados. Eu vou falar um negócio aqui, talvez te escandalize. Qual a última vez que você chorou pelos seus pecados? Qual a última vez que você foi diante de Deus e falou: Deus, eu sou pecador demais, e esses pecados me separam do Senhor, esses pecados me deixam longe do Senhor? Qual a última vez que você foi quebrantado diante de Deus e se prostrou ao Senhor?
Sem lágrimas não há evangelho. Sem arrependimento não há salvação. E sem salvação você não tem paz com Deus. O que nós precisamos é ter um coração rendido ao Senhor. Eu sei que é difícil sair de casa, vir no domingo aqui para ouvir uma paulada dessa. Mas evangelho é este: humilhar e se arrepender. Quer viver avivamento? Avivamento não é nós saímos alegres desse culto. Avivamento é nós saímos desse culto triste conosco mesmo. Isso é avivamento. Quando você olha para dentro de si e fala assim: eu sou ruim, eu sou mau, eu odeio fulano, eu não vou com a cara do ciclano, eu não gosto de fulano de tal. Vamos tocando. E o Espírito Santo saindo, o Espírito Santo recuando, o Espírito Santo indo embora. Quer viver o avivamento? Sim ou não? Se humilhe, se arrependa. Agora olha o verso 3. Durante 3 horas, olha que interessante. Durante 3 horas, permaneceram em pé no mesmo lugar enquanto o livro da lei do Senhor, seu Deus, era lido para eles em alta voz. Primeiro ponto, olha que interessante. Eles se humilharam, eles se arrependeram. Agora durante 3 horas, todo mundo em pé e a Bíblia sendo lida. Tem paciência para isso? Você está com saco para ler, ouvir 3 horas alguém lendo a Bíblia? Vou fazer uma reunião dessa aqui na igreja. 6 horas de reunião, 3 pregação e 3 de oração. Eu vou pregar, eu não sei, eu sei o que vocês vão fazer. Olha o texto. Depois confessaram seus pecados e adoraram o Senhor, seu Deus, durante mais 3 horas. O culto deles estava demorando 6 horas, porque 3 horas de oração, e as outras 3 eram para ouvir a palavra. Vou falar e vou esconder. Quantas vezes você já olhou no relógio hoje? Já deu 9 horas aí? Sim ou não? É porque senão você está olhando o relógio. Pensa só, 3 horas pregando a palavra e 3 horas orando. As nossas reuniões de oração são rasas, porque dobramos o joelho durante 15 minutos e já levantamos, porque nosso joelho não é calejado mais. Não gastamos o nosso joelho com Deus, não nos prostramos, não nos rendemos diante de Deus, e queremos vir aqui no culto, somos exigentes. O pastor pregou mal hoje, o pastor foi chato hoje, o fulano falou nada com nada hoje, o pastor enjoado, aquele fulano, você está exigente demais e não fazendo nada. Sabe qual que o nosso povo foi acostumado? Com pregador de YouTube. Você olha os caras que tem curso de... como é que eu chamo o curso de falar? Retórica. É retórica? Oratória. O cara pega a oratória lá e treina e prega aquele sermão 1500 vezes. Você fala, aí você fica lá na televisão: meu Deus, que cara para pregar. Aí você chega aqui, eu falo tudo errado. Você chega aqui, eu não sei nem conjugar o verbo direito. Em vez de falar oratória, é retórica. Aí a gente está acostumado com o sermão, porque a gente foi produzido e treinado para ouvir boas coisas, sim ou não? E a gente é chato com essa questão. Fulano pregou, hein? Aí o outro dá nota, né, Cidinha? O fulano dá nota.
Foi 10, foi 9, foi 8, foi 7, foi 5, foi enjoado, não foi? Preste atenção, cabeção, por favor. Pense aqui comigo, nós não estamos aqui para ouvir uma boa palavra, estamos aqui para exaltar o nome do Senhor, bendizer a esse Deus, e Ele venha nesse lugar com a sua glória, com a sua presença, e aí, meu irmão, o resto está feito. Vou falar, você já viu aquele culto que o sermão é top? Eu já vi. O sermão ser mais top do que a própria palavra de Deus. O cara falou dele, falou da mãe dele, falou da avó dele, falou dos sonhos dele, falou de tudo e não falou da palavra. E a gente está treinado isso. 3 horas de joelho. Quem vai? 3 horas orando. E 3 horas. Por isso que o nosso cristianismo é raso. Por isso que não acontece no meio da igreja mais milagres. Por isso que não acontecem demônios manifestando dentro do corpo de Cristo mais. Por isso, porque nós estamos aqui para uma reunião social. E falta poder nas nossas palavras. E falta unção nas nossas palavras. E falta a vida de Deus no meio da igreja. E falta a unção de Deus que despedaça o jugo. Eles vão, se humilham, confessam os seus pecados, mas agora eles estão diante de Deus, confessando os seus pecados durante 3 horas. 3 horas de oração e 3 horas de leitura bíblica. Você está preparado para viver isso? É só através disso que vem avivamento. Versículo 4. Os levitas, Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani estavam em pé em sua plataforma e clamavam em alta voz ao Senhor seu Deus. Verso 5. Então os levitas, Jesus, Cadmiel, Bani, Asabineias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram ao povo: levante-se e louve ao Senhor seu Deus, que vive desde sempre e para sempre. Em seguida oraram, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja teu nome glorioso, exaltado seja acima de toda a bênção e todo louvor. Verso 6. Somente tu és Senhor, fizeste o céu e os céus além do céu, e todas as estrelas, fizeste a terra, os mares e tudo que neles há. Preserva todos os seres com vida, e o exército dos céus te presta adoração. Sabe o que tem no culto aqui? Palavra, fala comigo, palavra, humilhação, confissão de pecado e louvor. Simples assim. Palavra, oração, quando nós nos arrependemos e nos humilhamos diante do Senhor Jesus, nos prostramos diante dele, e louvor. Fizemos o quartinho de oração para que você se humilhe diante de Deus, se prostre diante de Deus, confesse os seus pecados. Eu estou só cubando algum tipo de gente aí. Vai para a oração, coloca o louvor e canta 1 hora. Orar não é cantar não, tá? Cantar é cantar, orar é orar. É outra, totalmente, cada um está numa ponta. Sabe o que está acontecendo conosco? Nós estamos desejosos de passar tempo, e que cabe mais rápido a gente preenche o tempo, mas não nos relacionamos, não falamos e não paramos para ouvir. Se você quer viver um culto de avivamento na sua vida, você precisa desses itens aqui: humilhação,
arrependimento, confissão dos seus pecados e louvor a Deus. A partir desse versículo agora, versículo 7, eles vão falar da bondade de Deus que aconteceu com eles durante toda a jornada de Abraão até onde eles estão, como Deus foi cuidando e guardando o povo. E eles vão tirar esse tempo para louvar o Senhor. E lá no finalzinho, eu não vou, isso aqui vai ser semana que vem, se Deus nos ajudar. Eles fazem uma aliança com o povo. E a gente vai ver no último versículo, versículo 38, que a aliança com Deus é restabelecida. E é interessante, irmãos, que depois que eles fizeram isso tudo, a aliança com Deus é restabelecida. Sabe o que eles fazem? Agora chama os líderes, vamos anotar no caderno, vai assinar todo mundo que quer aliança restabelecida, porque o negócio aqui não pode ser só de boca não, tem que assinar para valer se você quer ou não quer viver o que Deus tem para a sua vida. Simples. Eu encerro aqui dizendo, no Evangelho nós não precisamos de algo novo, se não queremos voltar aos princípios elementares da fé. Quais são eles, pastor? Oração, jejum, arrependimento, adoração, confissão dos pecados. O que mais você precisa para viver avivamento? Nada além disso. Que você gaste a sua vida em arrependimento, que você gaste a sua vida em adoração, que você gaste a sua vida lendo a palavra, que você gaste a sua vida aos pés do Senhor. E assim você vai viver um grande avivamento na presença de Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar? Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual, meu mestre. Dá-me um coração igual, teu coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual. Cante isso, meu mestre. Dá-me um coração, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração. Ensina-me a amar o meu. Cante isso, será que você tem coragem? A olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito. Oh Deus, dá-me um novo coração. Enche-me, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração
coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração. Eu sei que é muito rápido aqui, irmão. É igual o momento da ceia, quando a gente fala, vou te dar 1 minuto para examinar o homem assim mesmo. E a gente examina a nossa vida em 1 minuto. Mentira, não tem jeito. Se eu chamar você para o arrependimento aqui hoje, talvez vai vir 10, 20, 30 aqui na frente, mas amanhã você vai continuar vivendo a sua vida. Eu quero que nessa semana você viva uma vida de humilhação diante de Deus, confessando os seus pecados, arrependendo do seu mal, indo diante de Deus, apresentando as suas misérias diante dele, se prostrando, louvando, lendo a Bíblia. Irmãos, eu encerro aqui essa noite dizendo: não precisamos viver algo novo. O evangelho é simples. Desde quando eu me converti, eu aprendi que eu preciso orar, então eu não saio mais da oração. Eu aprendi que eu não posso deixar de ler, então eu não paro de ler. Eu aprendi que eu não posso deixar de jejuar, porque o jejum mata a minha carne, então eu não posso parar de jejuar. Eu aprendi que eu preciso confessar os meus pecados diante de Deus, porque aquele que confessa os seus pecados alcança misericórdia. Eu aprendi isso. Então, desde quando eu me converti, há 17 anos atrás, eu não paro de ler, de orar, de jejuar, de buscar a face do Senhor e de me humilhar. E por que nós estamos parando de fazer isso? Sabe por quê? Porque as coisas do mundo têm entrado no nosso coração, e você precisa se arrepender dessas coisas do mundo que você ama, que você deseja mais de Deus. Mais do que Deus na sua vida, se você quer viver um avivamento, o caminho é esse. Essa é a senha: se humilhando, se arrependendo, confessando os pecados, jejuando, buscando a Deus e clamando por Ele. Amém? Eu quero orar. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua misericórdia, pelo teu favor. Obrigado pelo teu perdão. Deus, e nós nos apresentamos colocando a nossa miséria diante do Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, que não amamos o Senhor. Amamos mais as coisas dessa vida, mais as coisas do mundo. Temos mais prazer na coisa das coisas da carne do que no Senhor, Pai. Perdoa-nos, ó Pai, porque o Senhor nos salvou. Nós queremos corresponder a esse amor, Pai. Espírito Santo, nós nos humilhamos perante o Senhor. Gera em nós essa conversão genuína, esse arrependimento genuíno para a glória do Teu nome. Pai, que essa semana seja uma semana de reflexão, de quebrantamento, de nos humilharmos diante do Senhor. Despede Teu povo em paz. Guarda o nosso coração para não pecar contra Ti, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu vou dar a bênção apostólica. Eu quero sair por aqui, vou te esperar. Se você quer receber um cumprimento, um abraço, eu quero te abençoar ali na saída, em nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, com todo o povo espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: Deus abençoe em nome de Jesus. Vai na paz do Senhor.